pessoal. Então, vamos fazer mais um vídeo sobre religião e espiritualidade. Mais tarde, eu gravo, como prometido, o aulão sobre, a partir de projeção astral, sobre sistema, sobre uma série de temas e assuntos que aparecem na rede e que vocês geralmente me procuram para tirar dúvida. Então, hoje eu venho falar sobre também algumas perguntas que vão chegando, nem todas ficam postadas no YouTube, porque não sei, né? Não sei se a pessoa não quer, se tem vergonha, ou que quer um esclarecimento mais intenso. Então, sobre alimentação, sobre a mulher, né? Então, afinal de contas, né, qual o papel da mulher nisso tudo, né? Por que a mulher sempre foi excluída? Se as religiões da terra, as tradicionais, as mais antigas, a mulher tinha um papel junto com o homem, principalmente no que tange à manutenção da vida. Como assim? A mulher sempre esteve ligada à fertilidade, à agricultura, então à procriação da espécie, não só da espécie humana, mas das espécies, né? Porque estamos falando de agricultura, e os ritmos, né, da natureza, então o culto da natureza, a percepção, né, das estações, né, o aconselhamento, a mulher sempre teve também relacionada à cura, manipulando justamente os seus conhecimentos sobre as ervas, né, você tem as raízes, os caules, as plantas, porque se ela também é aquela que cozinha, aquela que ajuda a plantar, a colher, a guardar para o inverno, isso tudo sempre existiu, em qualquer nação, seja ela uma nação mais civilizada ou menos civilizada, segundo, né, os critérios aí eurocêntricos ou romanos, né, que pode se dizer, ela também não participava só disso, né? Todo mundo celta mostra que ela participava de festas, participava também de decisões, tinha estudos e também como guerreiras. A gente vê no mundo celta, mais para o norte, né, mulheres guerreiras, até porque tem deusas guerreiras. Tem deusas guerreiras, é porque a mulher tem esse arquétipo e ela participava ativamente da sociedade. E qual sociedade a mulher não participava e não participa? Né? Ou um grupo, né, de homens decidiu que a mulher não participaria mais, né? Que eu acho que também, dentro do que o pessoal chama de judaísmo, nunca foi totalmente unânime, né? Nós estamos falando da parte que a gente conhece, de um farisaísmo, tá? Então, dentro da ideologia, vamos dizer assim, farisaica, a mulher era vista como todo mal. Mas será que sempre foi assim? Né? A gente olha realmente na Bíblia e a gente vê dois Gênesis. Eu canso de insistir, porque isso para mim já foi um divisor de águas. Se eu leio um livro de revelação, e nessa revelação eu tenho dois momentos sobre o mesmo fato, né? Muito importante, que é a origem, né? A nossa origem e a origem do universo, e ele vai ser diferente no primeiro capítulo do segundo capítulo, ali eu já sei que não é uma revelação, é um livro escrito por homens, ponto final. Quem duvidar disso está querendo fantasiar coisas, animismo, tem receio, tem medo, são fantasias, inseguranças que são colocadas e alimentadas por toda essa ideologia, de forma a você não poder nem ler, nem criticar. Porque esse livro foi dito que é uma revelação. Um livro que tem uma força dessa, bate qualquer livro, certo? Então, se eu quiser amanhã, né, mudar o mundo, eu tenho que criar uma nova revelação. Isso é óbvio.
né? Então, as pessoas vão contando os seres reveladores. Então, dizem que Moisés, que veio trazer essa revelação, porque esse texto aqui começa a contar a história a partir do dedo de Moisés, a gente já viu que não é bem assim, né? Mas vamos dizer que fosse, mas e antes dele? Aí ele contou por uma tradição oral, mas como fica isso, né? E outra, ele está falando de uma vida que ele está querendo dizer a nossa origem, ou a origem judaica, hebreu, ou a origem somente de um momento desse planeta, dessa Terra, que mesmo assim, eu acho que força muito, até porque ele não dá conta de nada, tipo assim, Deus criou o paraíso, todas as aves, todas não sei o quê, aquilo ali, tipo, continuamos sem saber como que a coisa surgiu, né? Então, daí que sai a dúvida se evoluiu, se surgiu, como surgiu, porque o evolucionismo também, eu já trouxe aqui, eu vou trazer na minha página um estudo sobre Darwin, tá? Aí para a gente ler o Darwin e falar, ó, isso aqui é animismo, isso aqui é literatura, isso aqui é achismo, porque tem. Se eu parto do princípio que nada foi criado, alguma coisa apareceu em algum momento, senão eu estou jogando dados. Porque mesmo que eu diga que é uma evolução a partir de bactérias na sopa, né? Naquela água quente, vulcânica, é um acaso. E eu acho que a coisa não funciona assim porque existe uma ordem, uma hierarquia, sabe, uma inteligência, etc, etc, etc. Tá? Então, na questão feminina, a Bíblia é extremamente misógina. Não tem como alguém amenizar e tal. Um movimento do século XII resolveu considerar apenas uma mulher, que já era polêmico, se ela tinha dado origem a um ser que para muitos, inclusive os gnósticos, um homem que faz um processo inteligente, predestinado, a gente nunca vai saber. São interpretações. Estou falando do Cristo. Para muitos ele era um profeta, e no Corão ele está como profeta, que são mais ou menos primos, né, dos judeus. Se a gente for considerar a história das tribos, aquela tribo lá que deu origem, né, ao que a gente chama dos lãs, os árabes, eles são primos. Tá? Então, quando eu considero, né, Moisés e sua revelação, porque ele coloca como revelação, né, a contagem do Gênesis e tal, por que que ele fez isso? Por que que Moisés e não Abraão e não outro, né, que ele vai dar conta de Abraão, né, antes dele? Por que não tinha uma cosmogênese? Porque ninguém se preocupava exatamente com isso, porque mesmo as civilizações antigas, celtas, tinham uma noção de que o mundo é muito, muito, muito vasto. E nós temos hoje algumas pesquisas, inclusive daquele grande escritor e linguista e que criou todo, né, um mundo ficcional para dar conta também de uma cosmogênese antiga, né, e eu já trouxe aqui que tem muita verdade no que ele fala, aquela cosmogênese fala de uma origem da Terra, como foi formado, né? Arda, Gaia, todos esses termos existem em línguas, inclusive, modernas, e neolatinas, algumas saxãs, árabes, eu fiz uma pesquisa só sobre esse termo. Terra é uma identificação com o solo, é uma redução. A palavra, geralmente, é ou é, que vai estar dentro de Gaia, e outras línguas falam Ea, Eia, e por aí vai.
e outras têm a referência Arda, e a gente sabe que em inglês é Earth. Então, tem uma relação. Então, quando a pessoa fala extraterrestre, né, está falando de fora da unidade terrestre, em que sentido? Vibracional ou outro planeta que não tem o nome de Ea, ou Arda, ou Gaia. Vai ser extragaienses, ou extra-eias. Então, é tudo narrativa. As pessoas têm que entender que tudo isto é narrativa. Narrativa humana, blá, 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 humano, que acaba por afastar e desviar do essencial, que é a origem em silêncio. O silêncio, o que é o silêncio? Não é que você vai ficar mudo o resto do tempo. É o silenciar estas discussões e narrativas, tentando dar conta de um Deus, de uma origem. Mas é o tempo todo, mesmo o pessoal cientista, mesmo aqueles que dizem que não acreditam mais em religião e que, na verdade, concordam até em parte com o que eu falo, que esta religião é um sistema político e tal, com uma intenção de controle, sim, de moldar, sim, de educar para um fim, sim. Isso é claro e óbvio. Mesmo as pessoas que concordam com isso, às vezes saem para criar um sistema idêntico, que é o sistema extraterrestre, tá? Que é a ufologia dando conta de quê? De que eles vêm para ajudar, de que eles têm os mauzinhos, os bonzinhos, que existe uma guerra. É a mesma estrutura do bem, do mal, o demoníaco, sempre fora de você e não dentro de você. Veja, dentro da Bíblia, né, apesar de ser um texto humano, né, quando Moisés escreve a parte dele, qual a formação de Moisés? Moisés não é um analfabeto no meio do deserto. Moisés é o príncipe do Egito. Vamos colocar isso bem claro na cabeça. Um príncipe do Egito. Desde bebê, lá dentro daquela cestinha, ele foi criado, respirou o Egito, leu o Egito, cultivou e cultuou deuses egípcios e se preparou para ser o governante de uma das províncias egípcias, porque ele não era o primogênito. O primogênito era o Ramsés II, irmão dele, né, de criação. Ele era irmão de criação, não foi discriminado, não foi punido, pelo contrário. Pelo contrário. Essa história dá conta de uma ingratidão, de uma misoginia, de execrar uma mãe que o criou e a mãe que o abandonou para fazer este plano sem ele saber. Ele também nem considerou. Então, ele passou a não amar essa figura, ainda mais que tem nos textos da cabeça dele, que ele escutou depois, porque esse príncipe do Egito não escutou essas histórias de revelação antes, nem foi Deus que ditou para ele lá no deserto da sarça ardente. Ele pode ter tido uma epifania, não discutimos isso. A epifania para guiar, o que eu faço agora, que eu estou com um povo aqui há anos nesse deserto, tu promete a terra, não promete, você vai dar, não vai dar para seu povo, já aqui disseram que eu sou o líder desse povo. Vamos entender, porque ele é um ser humano, ele não é um ser extraordinário, como eu digo, ele não é um Deus, não é um portentoso, ainda que possa falar com algum portento. Certo? Então, nessa cosmogênese, que eu não sei como que ele foi chegar à conclusão de que tinha 2 textos, se foi ele que escreveu, se essa escrita vem depois, na instituição, porque a gente não sabe porque não estuda. Mas quando a gente começa a pesquisar, a gente vai ver que a Bíblia teve um momento tal, a própria Bíblia judaica teve um momento X, depois ela foi reescrita no momento Y, e depois teve uma outra reforma. Por quê? Para adaptação aos tempos.
fáticos, para que seja crível, para que dê conta para continuar controlando. Então, não é um texto de revelação, porque num texto de revelação, escrito a primeira vez, se é divino, eu não posso mexer. Eu não posso mexer, sob pena de estar mexendo numa palavra divina. Imagina, mesmo sendo um rabino, mesmo sendo um ser não sei das quantas, impossível, gente. Impossível. E quando eu tenho duas versões, e numa a mulher está igual ao homem, certo? Eu já falei, Adão e Eva, juntos, vamos lá, procriar, criar, é que eu falo que é a mulher lá no Neolítico, né, nesse mundo celta que a gente tem, essa civilização de 11 mil anos antes de Cristo, né, que vem toda um culto da terra, né, a domesticação de animais, a cargo muito da mulher junto com o homem, na procriação, na manutenção disso tudo, mas não discriminando ela como égua, como vaca, discriminando ela como apenas uma paredeira ou para botar a barriga no fogão. Isso é maldade que veio para cá. E essa maldade vem muito do século XIX para cá. Todo esse exacerbamento do patriarcado para virar um machismo é do século XIX para cá. Agradece aí ao seu Freud e a outras figuras por exagerar nisso. Isso tem possibilidade de datação. Se as pessoas fossem ver as literaturas passadas, a história passada, não era assim. Agora, tudo que ficou sob a égide da igreja foi medonho. Mas não quer dizer que um sistema, né, que está massacrando a mulher, que é a companheira do homem, nascido de um útero de mulher, e está massacrando esta mulher como massacrar a mãe dele. Todo homem que é misógino, ele nega o útero. Ele nega a origem. Daí a doença. E quando ele tem filhas, o que ele faz com isso? Né? Então, é bem complicada a situação, o machismo é muito violento, é uma hipertrofia de um patriarcado. O patriarcado veio para coordenar, para organizar, para sistematizar, para defender, não necessariamente para ofender. Isto é história. Tá? E esta igreja que as pessoas dizem que não errou, ou que ela é falha, mas ela tem uma falhazinha, essa história, uma história até que não está tão aprofundada, é horrível. Então, da onde sai, eu falando com, às vezes, algum cabalista, eu não posso nem falar o nome, parece que eu estou falando o nome do diabo, que, aliás, qual o nome que tem o diabo? Diabo é um termo, né? Satanás, diabo, né? O opositor, Satã, né? Lúcifer, aí começa Lúcifer, aí depois vão vindo outros nomes. Tudo isto é uma criação humana. Só que o homem é criador, ele acaba criando não apenas como narrativa, mas começa a ter força de criação. O que eu digo como força de criação? Passa a ser um ser também, com força, com intenção. A intenção da maldade humana está dentro desse ser criado pelo homem. Né? Porque se a gente considera que todo o universo, Deus é o nada, que é tudo, tudo, que é nada, ele não criou o mal. Ele criou seres luminosos e perfeitos, tal como ele, que a criação sai de dentro do Criador. Ele não cria algo oposto a ele. O ser humano mesmo sabe disso. Eu não crio nada que esteja fora de mim, que eu sequer concebo como pensamento. Pensa numa língua que você não conhece. É um silêncio. Pensa numa civilização que você nunca viu do futuro. Eu estou falando pensa.
não estou falando cria. Você pode começar a criar, mas você não consegue, de um primeiro momento, pensar. E tudo isso que está criado, seja na Bíblia, seja através dessa angiologia ou demonologia, tudo isso, veja, demonologia, o cara passou, né, a vida estudando o demônio, e estaria junto com quem? Com Deus para fazer isso? Você é e atrai aquilo que você vibra, seu coração está cheio, sua mente está cheia. Se eu estou muito preocupada em desenhar, que tem, tá? Depois eu vou colocar no curso, que as pessoas falam, não, não preciso trazer a história do diabo, vou botar em curso, quem quiser vai lá ver, né? Tem todos os detalhes, esse é da mosca, esse é não sei o quê, esse é fedorento, esse tem o pé para trás, e o cara tinha um trabalho de desenhar, de ficar lá riscando, eram as coisas medonhas. Lembra muito essa atividade, lembra muito esse pessoal que fica desenhando os extraterrestres mauzinhos, aliens, que são coisas asquerosas e nojentas, e muitos são derivados de uma mistura de vermes que se desenha, né? Vermes, seres microscópicos que a ciência traz, né, para identificar, aí acho que vai os caras lá se inspirar numa coisa suja, medonha, e aí pega aquilo ali e faz grandão e vira um alien assim, assado, todos purulentos, todos muito goblins, muitos orques, muito... Tudo tem que ser muito, sabe, gordo, nojento, cheio de verrugas, cheio de... Sabe, tudo que a gente não gosta, cheio de sujeira, etc. E essa figura feminina, que é Lilith, quando você fala perto de um cabalista, o cara parece que você está falando pior do que você falar Satã. Sério mesmo. Tamanho horror misógino com relação a uma mulher. Que tipo de mulher? Dizem, que não está na Bíblia, que ela teria sido a primeira mulher. Ela desobedeceu, em que parte está escrito isso? Né? Os dois lá vão fazer a sua vida. A gente não sabe quanto tempo se passou, veio o segundo, né, o segundo momento, pode ter sido, inclusive, a queda. Veja, se eu estou falando de uma quarta raça, onde homem e mulher é igual, beleza. Aí aquilo ruiu, né, houve a catástrofe, tal, a Terra se modificou, seja por punição, ou seja, mesmo que a Terra tenha esse movimento, e estava ainda nesse processo de formação, começa tudo de novo, e aí vem um segundo momento, onde essa mulher tem que ser dependente do homem. Quem desobedeceu? Foi Lilith ou foi Eva? Eva desobedeceu a Deus e o homem. Então, não é Lilith, que é a medonha, que é desobediente, que é a demoníaca, que fez o homem errar. É Eva. Mas Eva não é a mulher que, na mitologia ou no arquétipo das pessoas, a Eva não é a mulher pior. Ela foi dando filhos. E o pior, quando você vai realmente para a gnose, se você vai estudar textos mais antigos ou outros textos paralelos que intencionalmente a igreja tirou, queimou, afastou, você começa a ver que existe um filho que é só de Adão, um filho que é só da Eva, um filho que Eva fez com a serpente, começam a inventar uma série de histórias. E se eu fosse trazer só esse lado, né, do sagrado feminino e de toda a misoginia dentro da Bíblia, daria um texto horrível. Tá? As prostitutas todas que são consideradas aqui, inclusive a prostituta da Babilônia. Aí eu pergunto, por que esse arquétipo relacionado ainda à mulher dessa maneira tão horrível, se a gente tem visto séculos de depravação do homem? Os crimes de guerra, o prostituir a mulher, o entregar a mulher à prostituição, o abandonar a mulher, o maltratar a mulher, o feminicídio sempre existiu, né? A escravidão da mulher, que é muito pior, não é só racial,
ela é da mulher. Isso tem séculos. A tortura, o estupro permitido em vários reinos cristãos. Está documentado isso. Tem um livro que foi escrito por um dominicano, que é o Torquemada, que livro é horroroso. E ele diz que mulheres confessaram sob tortura a cópula com o diabo. A cabeça daquele homem é tão suja, tão suja. Ele é um padre da igreja, um homem importante na igreja, nunca foi condenado, nunca foi, nem sequer fizeram uma menção de que ele estava errado. Ele descreve coisas horrorosas da mente dele, claro, porque ele inventava aquilo e forçava as mulheres sob tortura a dizer que sim, fez isso, fez aquilo. Você já sentiu dor? Já foi torturado ou torturada para saber como é? Quem lê o Brasil Nunca Mais sabe que foi pequeno perto do que fizeram em toda a Idade Média com mulheres. Homens iam também? Iam, mas iam muito mais mulheres. A Inquisição tem um número horripilante de morte feminina, por praticar aquilo que a mulher é dada a praticar, principalmente o cuidado, a cura, o remédio, o banho, o que salva, o amparo. Então, Lilith, sabe? Lilith também não é esse demônio. Aí, na Idade Média, criou-se isso, e hoje se instaurou um feminismo masculino, que tem uma versão do feminismo que é feita pelo homem, que a mulherada cai, vai me desculpar a mulherada que gosta disso, né? Porque ela se degrada, ela não se respeita, ela não sabe o que é ser feminino. Ela não sabe que ela tem um útero, e que este órgão ele é super importante, tem uma sensibilidade que não tem muito a ver até com o que a medicina quer que seja, ou que médicos fazem você acreditar. As mulheres sofrem hoje muito mais com o seu útero, sua menstruação, seu ovário, por não entenderem quem elas são, como é o corpo dela, porque não sabe que elas têm um ciclo como a Terra, como a Lua. O homem também tem, mas a da mulher é muito mais intenso, forte e evidente. E as mulheres vão negando esse ciclo. Veja, eu estou falando com uma mulher. Eu nunca tive problema com meus ciclos, nem com meu corpo. Eu respeitei, eu abençoei o meu corpo. Porque através desse corpo eu tenho a saúde, eu tenho a luz que emana a partir da saúde, da vitalidade, do respeito, do amor, do honrar o feminino. E não me degradar como o homem fez conosco há séculos atrás. Degradar, usar e jogar fora. Usar como latrina. Isto é a maior verdade. E hoje o homem tão enlouquecido quer se dizer mulher, quando não sabe que é ser mulher. Nem a mulher ainda conseguiu definir como um homem pode se dizer isto. E o homem, então, tem que saber também o que é o sagrado masculino, o que é o homem, o que é ser homem, qual a sua função nesta terra, ao lado, junto, e não subjugando a mulher. Porque não tem necessidade. É macho e fêmea, é homem e mulher, juntos. Na criação do que? Só de filho? Não. Na criação de todo esse mundo, de tudo. Das cidades, da cultura, da ciência, da arte, da literatura. Por que não? O olhar feminino na literatura é um olhar diferenciado do homem. É tão bom ler do homem quanto o feminino. E o homem diz que não, que o feminino é inferior.
Então, ele nasceu de um ser inferior. Como pode um ser que nasce de um ser inferior ser superior? Isso eu me perguntei, eu tinha uns 20 e poucos anos quando entrei na faculdade, que eu absorvi isso, falei, que isso, que absurdo é esse? Como assim? Eu não sou um ser inferior, o meu discurso não é inferior, o que eu faço, penso, a minha arte, né, a minha filosofia, não é inferior. Como se eu não conseguisse alcançar. E quando as pessoas jogam, onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus quando isso outro aconteceu? Foi Deus? Deus é responsável pelas loucuras do ser que ele criou, o homem? Porque a guerra, ela é feita a partir de homens que decretam guerra, certo? Homens que foram votados por outros homens que manipularam eleições. Até hoje isso existe. Antes, os reis eram aclamados. E mesmo depois. E agora vão mulheres também apoiando um estado de coisas absurdo. E aí eu posso dizer que eu sou a favor da paz quando eu me engajei e fiz a guerra? Será? Então, assim, a Bíblia é misógina, o cristianismo é misógino, o judaísmo é misógino, o Islã é misógino. Muito. Então, a mulher vai adentrando aos poucos num processo camaleônico da igreja, só. Mas as freiras, muitas, sempre foram usadas. Elas baixam a cabeça, obedecem à igreja, obedecem ao padre, não a Jesus. Não a Jesus. Elas não são casadas com Cristo para usarem a aliança. Elas são casadas com a igreja. E a igreja é uma instituição política que é teocrática. O Vaticano é uma teocracia. E a partir dele se estende. Então, por que precisamos desse sistema? Será que precisamos? Uma vez eu conversei com, uma vez não, várias vezes, né? Mas eu há pouco tempo conversei com um padre e falei, padre, devia acabar logo isso e ensinar ética. Porque se você ensinar a ética na família, a ética no casamento, a ética no trabalho, a ética na sociedade, né? Se eu tiver um comportamento do que o que é bom para mim tem que ser bom em torno, se não for para todos, não é bom. Ele disse, não, minha filha, o Estado não pode ser laico, você não sabe o que acontece. Precisamos de um Deus punindo, castigando, para poder coibir o pior do homem. E ele obedece à igreja, não o Cristo. Eu falei, mas o Cristo não veio falar nenhuma igreja. Sim, minha filha, a gente sabe disso, mas, sabe, eles concordam, o Cristo não pregou nenhuma igreja. O Cristo não falou, olha, vai lá naquela sala, senão ele teria dito sinagoga, certo? Ele não fundou nenhuma igreja em nome dele e também não disse que era para ir na sinagoga. E aí o pessoal ficou perdido, porque os fariseus não iam deixar mesmo os seguidores daquele profeta entrar na sinagoga e falar. E aí você vê aí um seriado, o tal de Chose, falando abobrinhas, e o próprio cineasta e o roteirista dizem que aquilo é apenas um entretenimento, que muita coisa realmente não está na Bíblia, que eles estão inventando, mas que eles têm a permissão de inventar, porque é entretenimento. O problema é que eles sabem que vai fazer na cabeça das pessoas e vai colocando mais ideia. E essa é uma puxada tradicionalista, reacionária, dentro da sociedade hoje, mediante o tumulto e a balbúrdia que se instaurou em todo lugar. Pelo menos nesse Ocidente todo, está assim. Então, a gente tem que prestar atenção, porque daqui a pouco nós vamos piorar a situação. Queremos sair da caixinha, queremos tomar a pílula vermelha, queremos desconstruir o sistema
e estamos criando outros sistemas para nós, porque não sabemos lidar com a liberdade, porque não conseguimos ficar em silêncio e tirar as narrativas, ficamos brigando com narrativas. Hoje, o barulho, né, é imenso. Quando se acorda às 4 horas da manhã, 3, 4 horas, é uma paz, está todo mundo, pelo menos lá no sétimo sono, ainda bem, graças a Deus, para você poder ficar em silêncio vibracional, porque não adianta eu ficar em silêncio, eu posso fechar todo o meu estúdio, minha biblioteca, e dizer, estou em silêncio. E não é um barulho de uma rua ou de um apartamento de cima. É que todas as pessoas falando, gravando, produzindo conteúdos horríveis, que sem sentido, assustadores, terroríficos, endossando cada vez mais a escuridão, a escuridão, a escuridão. Quanto mais eu olho para o abismo, mais eu vou para dentro dele. Quanto mais eu olho para a escuridão, mais eu vou na direção da escuridão. Eu quero ir na direção da luz, eu quero ir na direção da verdade. Então, eu tenho que desconstruir tudo isso que me impede de chegar na luz e na verdade. E uma das coisas é o ego, sim. O ego não é a sua personalidade, não é o seu arquétipo. O seu arquétipo está lá, a gente pode dizer, né, que a astrologia tem. Ah, Cristina, mas a astrologia, mas não tem só a astrologia. Existem arquétipos, existem estudos, né? Uma psicologia um pouco mais profunda, não essa freudiana, que é toda sexualizada, né? Cada arquétipo é só relativo a sexo, a sexo, a sexo. Vamos pegar, né, uma psicologia um pouco mais saudável e ver os arquétipos ali, que podem estar relacionados até arquétipos que chamam de deuses, né, deuses e deusas, e trazer para nós, né? Eu gosto da astrologia porque ela está dando conta muito bem da personalidade, sim, ela é uma, vamos dizer, ciência, como se fazia antes, empírica. Eu não vou discutir mais essa coisa. A ciência que se faz hoje, para mim, não é ciência, e para muita gente dentro da ciência não é ciência, para muito filósofo também não é ciência, não é ciência, porque ela é extremamente financiada politicamente com interesse de uma parte. Então, isso não é ciência, mas essa ciência astrológica, ela dá conta, sim, de 12 arquétipos que se conjugam entre si, né, que eu já falei, 12 vezes 12 vezes 12. No mínimo, cada um tem uma tríade para ser lido. Então, esta Bíblia aqui não é uma revelação, são textos escritos por homens que estavam em comando. E na época que ele escreveu isso aqui, eram teocracias, né? Só que as teocracias, né, do Egito, da Babilônia e de outros reinos não eram tão cerceadores como a teocracia do que a gente entende como judaica, e não sabemos se é realmente assim, porque muitos estudos nos escondem de como funcionava, porque o reino não era farisaico, o reino era de Herodes. Era Herodes que comandava. Havia, né, o palácio, não tem nada a ver com o templo. Então, eles tinham um rei. Agora, todos eles apoiavam esse rei, alguns não, mas ele estava ali no comando, no acordo com Roma. Então, essa história tem que ser lida junto com a montagem deste monoteísmo, que foi inventado, já tem estudo, é só chegar lá e ver. E o Cristo? Né? Um historiador, né, nosso aí, famoso, fez um curso sobre o Cristo histórico. Bom, quem quiser fazer, faça, né, que pelo menos a parte histórica ele dá conta, tá? Porque, sim, tem documento histórico, então a figura, né, o personagem, né, Yoshua, ou Yeshua, né, que se fez Christus ou Cristo, está lá, ele existiu. E se foi um profeta muito inteligente, fez um processo, foi condenado, né? E aqui a gente tem alguns discípulos dele, né, como se fosse um grande mestre, que mostra a ação dele. Ele é um homem de obras.
E veja, isto incomodava o fariseu. E hoje nós temos uma igreja, não só a católica, como também a evangélica, que nega a obra, que diz assim, que você vai ser salvo pela fé. Basta você ir lá na igreja, louvar, ficar amém, amém, ou Lorde, ou Senhor, yes, Lorde, não sei o quê, sim, Senhor, amém, aleluia. Tá bom. Aí você sai dali, você mata, você rouba, você engana, você mente, você julga, não tem importância, porque no outro dia você vai falar amém, aleluia, né? E sempre, né, inventando muitos de preceitos, e aí faz jejum, mas não adianta, eu faço jejum, fico lá, vou entregar uma semana para o Senhor, sem açúcar, acabou o jejum, estou com uma bandeja de brigadeiro devorando. Ora, se eu sei que logo depois eu vou me encher de brigadeiro, esses 7 dias estão sem validade. Né? É que nem o óbolo do milionário. Eu dei R$1.000 para a igreja, tá, mas você tem milhões. Aquela que só tem R$100, que ela tem que administrar, que dá 50, vale muito mais do que os 1.000 ou 1 milhão que o outro dá. Então, vamos pensar com a nossa cabecinha. E são livres pensadores que precisamos, libertos nessa luz que ele veio trazer. Que ele falou, vocês têm que fazer, não é ficar falando. Né? Então, este é o ensinamento. Mas a igreja, né, que influenciou mais, né, no nosso Ocidente, que ela é a católica, com todas as suas denominações e variações, mesmo a variação do Lutero. Lutero era um padre, ele fez uma reforminha, então ele deu um outro nome, mas vamos dizer, igual vegetariano e vegetariano estrito, tá? Que é hoje agora querem chamar de vegano para ser mais radical. Né? E aí, pegando esse gancho da alimentação, afinal, Cristo comeu carne, não comeu carne, ele era adepto do vegetarianismo ou não, alguns dizem que sim, outros dizem que não, é verdade que ele deu peixes. Ora, se eu considero que comer peixe é uma atitude antiética que não deveria ser feita, e eu sou um avatar ou um iluminado, como é que eu vou dar peixe? Afinal, é isso que faz mal? Comer pão e peixe faz mais mal do que o que a gente está vendo hoje na sociedade em geral e mesmo dentro das igrejas? Né? E tem aquela passagem que ele diz que pior é o que te sai pela boca do que te entra pela boca. Ele ia a festas, né? Tinha a Páscoa, era sacrificado o carneiro, né? Que é o cordeiro pascal. Ele não comia, ele ia na festa, ele não bebia o vinho, né? Isto foi motivo já de muita discussão dentro da igreja, criando polêmicas, se ele ria, se não ria, se dançava, se não dançava, se comia, se não comia, né? Negando a vida, ela mesma, para esse grande ser. Como se ele estivesse dizendo que, olha, você não tem que fazer nada disso, tudo isso é distração, não serve para nada, o que serve é ir para o templo e ficar rezando. Teria sentido uma criação para isso? Teria sentido a gente ser criado, a terra ser criada, para apenas ficar dentro de igrejas e templos, rezando, louvando? Quem vai plantar? Quem vai colher? Quem vai vender? Quem vai transportar? Quem vai limpar? Quem vai produzir isso ou aquilo? Mesmo no tempo deles. Não estou falando só da complexidade da nossa sociedade. Estou falando de uma estrutura de vida normal. Então, assim, Cristina, minha missão é pregar a palavra, porque você é pastor, você quer ser pastor, você é padre. Tá, e aí é só para os homens, que as mulheres também estão me perguntando, Cristina, qual a minha missão?
Aí você falou assim, tá, cuidar da sua família, você tem família? Tem. Então, cuidar da sua família, ter o seu trabalho, o seu emprego, ser alegre, ser feliz, cuidar da alimentação sua e dos seus, porque isso é bem próprio para a mulher também. Eu acho que a mulher, ela abriu mão de um espaço muito interessante, tá? Que é esse olhar para a saúde, esse olhar para a alimentação, esse olhar para o crescimento, para o cuidado. Eu não abri mão. Com todo o meu mestrado e doutorado que eu fiz, que eu estudei, que eu vivia nas bibliotecas, meu filho não ficou largado na mão de qualquer pessoa e sem orientação da alimentação assim, assado, vendo o melhor da saúde, também marido e também isso, e enteados que eu tive. Então, o que dá para fazer, dá, mas tem uma preguiça medonha hoje, né? Campeando para não estudar, para não ler, para não fazer nada, para ficar na tela, no TikTok, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Eu vou dizer, Twitter é o reduto do ódio, o Facebook é o fakebook, onde tem é um circo dos horrores, o Instagram está virando, e o LinkedIn é o reduto da mentira, da vaidade. Isso é o que o ser humano cria, o baixo ser humano, aquele que não despertou, aquele que vai seguindo esse sistema. Tá? Então, já falei da mulher, já respondi, já falei da alimentação, agora, veja, eu acho que essa nossa alimentação hoje, eu dou preferência a ser vegetariano, mas eu eventualmente como peixe, quando precisa, para manter uma saúde, um equilíbrio. Mas já fiquei um tempo com o mínimo, luz, água, no máximo uma bolachinha de água e sal. Mas não é para momentos específicos, para a vida, e a vida é para ser vivida e aproveitada, mas não exageradamente. Então, eu pego de tudo um pouco, mas tudo que é natural. A fruta é natural, o mel é natural, né? Então, os cereais, gosto muito dos cereais porque eles nos deram a civilização. E você vê, eles estão mexendo justamente no grão, no cereal, muito mais. Porque ali eu controlo. Veja, do paleolítico para o neolítico, a diferença está no cultivo do cereal, eminentemente, muito mais do que do animal, mas muito do cereal. Eu tenho arroz, eu tenho grão agora, eu tenho milho, eu tenho trigo, eu tenho o centeio, eu tenho a aveia, né? Então, isso é muito importante. O cereal alimenta. Eu já vivi de pouco uma cambuca de arroz, é uma cambuca de arroz atípica até de mosteiro budista e outros lugares, e você pode viver com pão, um pão bom, integral, bem feito, e esse mínimo ele garante, porque o cereal é que deu o desenvolvimento desse cérebro e de toda essa sociedade, essa estrutura, só que hoje nós estamos exagerando e adoecendo quando entrou o açúcar, as drogas entraram, não tinha antes. É só pegar e estudar a história da culinária, a história dos alimentos, e se vê quando foi que entrou o açúcar, por que entrou o açúcar, como que o açúcar começou a adoecer, e ele tem um apelo muito grande. E hoje você encontra um leque muito maior aqui, nos lugares bons, nas sociedades desenvolvidas, mais ricas, né, classe média. Não vou dizer que há as mais baixas, mas há, você vai ver que a distribuição do carboidrato de baixa qualidade e dos refrigerantes, que são água com açúcar, são feitos a preços muito módicos, que todo mundo começa a consumir, e muita gente sabe disso, de nutrição, que eu estudei, eu fiz uma pós, e justamente populações de baixa renda têm problema de colesterol e problema de açúcar, de diabetes, devido à má alimentação, não na falta, mas no excesso de algumas coisas e na oferta barata de coisas que fazem mal. Né? De que sucos, de gelatinas que não servem para nada, cheios de açúcar e mercúrio, e por aí vai.
Então, nós temos que abrir o olho e ver a verdade. Tá? Então, uma pessoa, para fazer um caminho mais equilibrado para a espiritualidade, ela tem que ter uma saúde física, emocional e mental. Ah, Cristina, então como é possível pessoas doentes não fazem caminho? No caminho, não. Elas precisam se curar primeiro. Né? Lembra que, como que eu devo orar? Uma das coisas que o Cristo fala é que você tem que perdoar o seu irmão, a dívida e tal. E isso porque reduziram, né, o versículo. Ele vai dizer que você tem que cuidar, você tem que estar limpo, você tem que estar, sabe, sem drogas. Uma pessoa cheia de droga e está em oração, aquela vibração é densa. E hoje a gente sabe que não adianta você falar da boca para fora que o que é importante, o que atrai, o que realmente vibra é aquilo que você sente, é aquilo que você realmente sente e é. Então, se eu estou com ansiedade e depressão, eu tenho que reduzir isso. E existem métodos naturais para isso, sem me drogar, para que eu possa começar a mudar. E por que eu estou em depressão? Por que eu estou em ansiedade? Porque tudo isso deriva da cabeça. Eu posso estar pensando errado, estou pensando errado, estou cultivando uma série de coisas que estão me dando para eu cultivar. E a alimentação, muito cheia de doces, de químicas e processados, está gerando, sim, né, uma doença no intestino que gera muita ansiedade e depressão. Sim, a doença está começando no intestino. Para estar do jeito que a gente está vendo aí, campeando, todo mundo com a mesma doença. Quando começa muita gente ficar com a mesma doença, eu sempre penso, ou é a água ou é o ar. Só que não, a gente pode apostar que é a alimentação, e sim é. Então, as carnes, eu digo, tira a carne, porque a carne está cheia de hormônio e antibiótico, e isso faz mal para a gente, muito mal. Veja, se eu vou comer algo que tem hormônio e antibiótico, como fica a minha flora? Como ficam meus hormônios? Minhas glândulas são uma das coisas mais sensíveis que tem nesse corpo. As glândulas são, quase ninguém fala, endocrinologista e tal, né? E é importantíssimo, porque as glândulas e os chakras estão intimamente ligados. Então, com um cérebro poluído, sujo, enfesado, né, o seu intestino já está sem a microbiota, já está com inflamação, seu cérebro inflama. Como que vai ficar a sua pineal e seu coronário? Como fica, né, o seu laríngeo para você ouvir, para você expressar uma coisa melhor, para você ter contatos criativos, né? Como fica se as suas glândulas estão inflamadas, sua garganta, suas amígdalas, a tireoide, que quase todo mundo também não está funcionando legal, porque desequilibra um, desequilibra outro, porque está interligado. E o pâncreas, que está relacionado, assim, ao segundo chakra, que é o chakra dos desejos. Pâncreas e o baço estão relacionados, quase ninguém fala. Eu vou no médico do pâncreas. Como? Médico do pâncreas? Não tem médico do pâncreas, tem do fígado, no máximo, um gasto. Então, a gente tem que abrir o olho, que tudo está interligado. A igreja não vai contra a política não vai contra a igreja, que não vai contra a ciência, que não vai contra a igreja, que não vai contra a política, e assim, né? A gente tem o entretenimento entretendo todo mundo, a mídia fazendo a festa, e a gente no carnaval, que vem. Tá aí. O que a gente vai cultivar nesse carnaval? Mais doença? Mais droga? Mais violência? Mais promiscuidade? Essa festa já deixou de ser o que era, ou se um dia foi, há muito tempo. É perigosa, então. Muito perigosa. Inclusive para o SUS, tá? E para os bolsos de todos nós. Porque quem paga os impostos para o SUS poder depois dar conta disso, somos nós. Não são eles. O governo não produz dinheiro. O governo cobra imposto. E diz que distribui. Tá? Então, essas são algumas questões que me fizeram, e
Um exercício, né, que não é exercício, uma reflexão sobre espiritualidade prática, que eu queria trazer para vocês, é por que esta síndrome, nós somos 8 bilhões de seres na Terra. 8 bilhões, nunca teve tanta gente, né? O pessoal do astral todo direto encarnando, né? Agora não é nem mais sob condição, vai, encarna, vai, encarna, vai, encarna, né? Todo mundo, né? Aí, por que a gente se sente sozinho? A gente não está dando conta dos 8 bilhões da Terra e está procurando gente fora do planeta, por quê? Você não tem família? Você tem amigos? Colegas de trabalho? Companheiros? Porque eu escuto gente dizer assim, eu estou sozinha ou estou sozinho. Mas peraí, como? Você está isolado? Igual um monge numa caverna? Não. Aí eu falo assim, quem está do seu lado? Ah, eu tenho minha mãe, eu tenho minha filha, o meu filho, e ela não te faz companhia? Ah, não, eu queria. Ah, você quer um tipo de companhia específica. E se você tiver isso, você para de procurar extraterrestre? Provável. Porque quem ama fica satisfeito naquele amor, naquele núcleo, e não está nem aí. É o famoso lema, faça amor e não faça guerra, e não cria essa confusão. Né? Mas amor, amor, não sexo, tá? Isso é outra coisa. Falando de amor. Né? Deus está oculto? Nós não encontramos Deus? Quando a gente vê, né, esses mestres que aparecem, avatares e tal, a gente não considera por quê? Que Moisés, o que ele aprendeu foi magia. Fez meia dúzia de magias lá, que aprendeu no Egito e deu. Quem fez mais foi o Cristo. Ele considera um avatar. Existe algum avatar no século XX? Houve. Tem grandes mestres que fazem alguns processos e vêm nos trazer. Considero que Krishnamurti é um ser muito importante. Ele fez um processo. Mas ele tem um trabalho que as pessoas não gostam, que é de tirar o ego das pessoas. Porque o ego atrapalha e não deixa você ver Deus. Claro, o ego é justamente aquele capacete que você enfia na cabeça, igual da Idade Média, parece um balde de ferro, que tem né, uma laminazinha aqui para você abrir e olhar, oi, e fechar, para não levar uma flechada no olho. Né? E dali você não enxerga nada, ele só tem alguns furinhos, né, para você ver através dos furinhos alguma coisa. Só que para você ver ali, você tem que virar e você deixa de ver aqui. Quando você quer ver ali, você tem que virar e deixa de ver ali. Então, isto é um ego. O ego, quando foca numa coisa, é só aquilo, não existe mais nada. Quando olha para cá, não existe mais nada. E por aí vai. Né? Então, com isto, não tem espiritualidade. Eu não vejo Deus, não vejo nada, não vejo luz. Mas você não é isso. Então, arranca o capacete. Arrancou o capacete, você já tem uma visão um pouco maior, certo? E se você subir uma montanha, você vai ver mais. Se você subir uma torre bem alta também. Aí você vai ver como as coisas se processam. E aí eu diria a vocês que a impressão que eu tenho é que esse mundo hoje vive na Planolândia, como disse o Carl Sagan, e é exatamente isso. Uma Planolândia. Quando você tira um indivíduo da Planolândia e coloca ele em terceira dimensão, o que acontece? Uau! Então, eu tenho outra dimensão. Ah, sim, você tem. Quando ele volta, alguma das pessoas entendem o que este ser fala? Não. Eles simplesmente vão quase que matar e trucidar. É bem capaz de eliminarem ele. Então, hoje, né, eu digo para vocês que não é só uma terceira dimensão, tem uma quarta dimensão. Reseca, mata, esfola. Agora, eu ainda digo para vocês, essa quarta dimensão tem muitas coisas que são iguais aqui, assim como é em cima, é embaixo. Então, eu tenho 7 níveis da Terra, como eu tenho 7 céus, pelo menos,
um número mais ou menos razoável para eu poder explicar, eu vou explicar isso em quadro, para vocês sentirem que eu tenho níveis, níveis e níveis. Mas eu estava falando da solidão, que as pessoas se sentem sozinhas, se deprimem e vão tomar remédios e não vão resolver a vida de jeito nenhum. Com remédio, eu não atraio relacionamento, com remédio, eu não atraio prosperidade, com remédio, eu não me curo, eu fico mais doente e eu afundo numa miséria de escuridão. A depressão aumenta, eu vou empurrando com a barriga a vida, no máximo conseguindo trabalhar quando dá, infeliz, 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 me machucando, machucando o entorno. Por quê? Porque eu não quero largar. Aí a ciência diz e corrobora, porque quer vender mais remédio, porque está assim a medicina e a indústria farmacêutica, que você não pode largar, que isso é uma doença, ninguém nasce com essa doença, não, senhor. Isto está sendo criado e tem muito de mimo, e tem muito de não aceitar os fatos da vida e de não enfrentar e fortalecer. E os antigos diziam: você está sozinha? Você está se achando vítima? Você tem casa, você tem água, você tem comida, você tem emprego, você tem uma série de coisas, vai lá e sai da tua casa e dá uma visitinha onde não tem, para ver se você se incomoda um pouco e começa a valorizar o que você tem. Isso no mínimo. Então, eu tenho que aprender primeiro a agradecer, sim, espiritualidade e prática. Agradecer não é, não estou falando disso superficialmente. Começa a prestar atenção. Eu tenho água encanada e ela não está poluída. Eu tenho banho frio, banho quente. Eu tenho uma casa que me protege. Eu tenho ainda algum dinheiro para comprar alguma comida, mesmo quando eu não tinha, gente. Eu nunca execrei Deus, nem perguntei onde está Deus que me deixa sem comer. Eu estava num processo, escolha minha, processo meu, nunca coloquei culpa em Deus e eu escuto o tempo todo uma humanidade inteira e uma série de pessoas falar, mas Cristina, onde está Deus? Porque o Deus não sei o que, o Deus não sei o que, o Deus que você acreditou que o outro lá criou? Onde está Deus? Está dentro de você e fora de você, eu já disse isso, torno a repetir, vou morrer, quer dizer, morrer não, porque eu não vou morrer, vou sair dessa terra dizendo isso, Deus dentro, Deus fora. Deus dentro, Deus fora. Deus dentro porque eu respiro este mesmo ar do início da criação. Eu inspiro e expiro. A natureza me dá conta desta potência, desse portento. Então, vamos silenciar, parar, para ver, não estou sozinho. Eu tenho mentores. Onde está meu mentor? Onde estão os meus anjos ou elfos, o que você quiser? Porque se você acha que não tem, com certeza, mal acompanhado você está, porque sozinho você não está. Por isso que eu disse, não existe solidão nesta terra. O dia que a pessoa quiser passar por uma solidão, a gente pede ao Elon Musk para colocar no foguete, levar lá para a Lua, soltar a criatura e voltar. Aí pode dizer, estou sozinha. E ainda assim, direi, totalmente não. Você não é um ser sozinho, porque você está em cadeia, em conjunto, você faz parte de uma das cadeias. Existem níveis de cadeias de inter-relação e conexão, eu vou mostrar isso também em aula, bem desenhadinho para vocês, acessado por mim, fora do corpo, mais de uma vez, e ainda hoje. E eu vejo hoje cada vez mais como é importante esse pensamento, a consciência do fato, não é o pensar simplesmente, é a consciência do fato, é como se você tomasse consciência da lei da gravidade para não se tacar do sexto andar, né? Não se tacar lá de cima sem paraquedas. Eu tenho ciência, eu sei que se eu me jogar sem paraquedas, eu vou morrer, vou me espatifar. E não vem com essa história de que é porque você acredita nessa lei que você não voa, que não é bem assim, que fora do corpo eu voo e voo muito bem, mas porque sou energia e não corpo.
que tem um colapso de onda já formado. Quem dera, dá vontade de dizer, né, para os cientistas que dizem que isso aqui é um colapso que eu posso mudar, quem dera que a gente pudesse fazer, né? Isso todas as mulheres vão concordar comigo, aquela plástica, né, renovar, sem gastar um centavo com nada, e não poluir, né, o seu organismo com antibiótico, nem botox, nem outras porcarias, para ficar jovenzinho, né? Quem dera. Mas isso aqui tem oxidação, isso aqui tem gravidade, né? Sofre a lei da gravidade. Se até a parede, a caixa de som, a mesa sofre uma oxidação, vai ficar velha assim, tem que ser ou renovada, ou recuperada, ou jogar fora, né? E reciclar pelo fogo. Então, a gente tem que dar conta disso. Nós não pertencemos a nenhum lugar, nós não somos da Terra? Não, não somos. Mas estamos aqui, durante muito tempo estivemos e estamos e ficaremos. Até que nós transformemos tudo isso numa coisa muito melhor do que está sendo. O que adianta eu me mudar para Marte, levar todo esse lixo, todo esse pensamento horrível para Marte? Só vou poluir Marte. Então, tomara que não consiga tão cedo. Tá? Então, Deus não está oculto. Tá? Não existe Deus oculto. Existe você se escondendo de Deus. Tá? Então, não há solidão, não há falta, não há necessidade, porque tudo isto é pleno de tudo e você também. Eu estou falando algo que eu pratiquei nos momentos mais cruciais de minha vida. Sou humana. Eu falo para todo mundo, sou humaníssima, não sou de outro planeta. Mas se eu vim de algum lugar, há muito, e muito, e muito tempo atrás, também legal, eu vim. Eu vou voltar para lá? Não sei, pode ser que não, eu acho que vou dar uma voltinha lá em Júpiter. Oh, quem sabe, né? Mas não agora. Not yet. É um pouquinho mais para lá. Então, nós temos hoje mestres que nos ensinam, seja pela negativa, seja pela afirmativa. O Cristo, para mim, é um exemplo de um avatar que traz uma mensagem positiva de luz. E o Krishnamurti, para mim, ele é mais do que o mestre, ele é como um avatar, realmente, um enviado, que traz toda uma prática para fazer o caminho pela negação, negando o ego, porque ele já pegou um mundo muito mais complexo do que do tempo do Cristo. Então ele nega o ego, ele nega todo esse mundo criado, falso, sem necessidade, porque ele percebe que isso é de uns tempos para cá, né? Time de futebol, partido político, o meu paizinho, porque esse país já foi sem nome de Brasil, então é ridículo você ficar apegado a esse tipo de coisa, a bandeiras e outras coisas mais, a legendas. Veja, as pessoas são apegadas a legendas. Hoje eu sou vegetariano, sou isso, sou aquilo, vai se definindo pelas legendas externas, sem saber quem é. Isso traz uma desconexão, uma desassociação de personalidade. Tá? Porque a personalidade não é o ego, a personalidade é quem você é. Você não se estuda, não se observa e acaba pegando tudo dos outros para poder pertencer, para poder ter a ideia de que você está muito acompanhado, muito cheio de gente, e no final das contas você está pior, você está vazio. Este é o caminho da espiritualidade prática, observar isso e mudar isso. Você pode mudar. Você pode. Vários já fizeram isso. Faça você também esse caminho mais saudável. Não é de chicote, não é de excessos em nenhum sentido, nem de excesso de comida, nem tirar toda a comida, nem excesso da luxúria, nem você ficar ascético. O Buda quis fazer o ascetismo para experimentar em rapidez qual era o caminho, mas ele voltou para o palácio, porque ele morreu envenenado num jantar. Agora, como que a gente vai saber exatamente o que Buda falou? A mesma coisa do Cristo. Com 21 escolas, cada um falando, Buda falou isso, Buda falou aquilo, Buda não sei o quê, a gente vai ter que filtrar tudo. Então, quando a pessoa fala, eu sigo o budismo, eu falo, você segue uma versão disso.
uma versão, se ela encaixou em você, e você se libertou do seu ego e fez um processo, e você vai alcançar isso mesmo, você sente, é palpável quando você tem a experiência com o transcendente e com o divino. E não é só a experiência fora do corpo, nem aqui. Experiência fora do corpo e EQM só dão conta disso que eu falo, que você não é esse corpo, e que você continua. E quando eu vou para fora do corpo, eu posso estar no astral inferior, não sei o quê, né? E não vejo Deus. E os lugares que se criam no astral, já falei, esses lugares todos são também ainda criações ligadas aqui. Se tirar todo mundo daqui, some isso, que precisa ser alimentado. Por que não ir além? Por que não ultrapassar? Então, na minha próxima aula, que será sobre projeção astral, e todas as explicações sobre uma série de coisas que se encontram, né? Vou dar os níveis do astral, vou desenhar tudo, as frequências de onda, das vibrações, aonde a gente fica, vou trazer isso em quadros, para vocês anotarem, tá? Num aulão bem legal, para vocês curtirem durante o carnaval, ok? Então, até o próximo vídeo, obrigado por toda a atenção e participação. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.